esperança, proteção, paz. Tudo isso em 365 promessas de Deus, com o pastor Paulo Praxedes. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe você ricamente. Eu espero que você tenha um dia incrível. A promessa de hoje, ela tem uma aplicação no futuro, mas para que ela ocorra na sua vida e na minha também, nós precisamos tomar uma decisão neste momento. Por isso, assista a promessa até o final. E no final, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Caso ainda não seja inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e faça os seus comentários, porque isso é muito importante. Agora vamos para a promessa de hoje, porque está imperdível. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 53 e 54. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragado foi a morte na vitória. A morte é descrita na Bíblia como o rei dos terrores, o inimigo dos inimigos a ser vencido. Ela traz dor, sofrimento a todas as pessoas. Por causa do pecado, ela entrou no mundo e passou a todas as pessoas, porque todos pecaram. A morte é um sinal de igualdade na equação da vida. Ela bate à porta de grandes e pequenos, ricos e pobres, intelectuais e incultos, velhos e crianças. Os mais ricos palácios não conseguem esconder as pessoas da sua visita perturbadora. Entretanto, a morte não tem mais a última palavra. A grande notícia que ecoou do túmulo de Cristo é que a morte foi tragada pela vitória. Se a morte é o rei dos terrores, Jesus é o rei dos reis. O tempo em que se dará esta gloriosa transformação será na segunda vinda de Cristo, pois é então que a trombeta de Deus soará e os fiéis que tiverem morrido serão ressuscitados com o corpo inteiramente livre dos efeitos do pecado. Então, os salvos que estiverem vivos e ansiosos pela vinda do Senhor passarão por uma transformação maravilhosa, em que todos os traços de corrupção e imperfeição serão removidos do seu corpo, que se tornará como o corpo glorioso de Cristo Jesus. Neste momento, nós passaremos pela maravilhosa experiência de sermos levados aqui da terra para o céu sem morrer, como foi Elias, que foi um símbolo de todos os salvos que estarão vivos quando Jesus retornar a essa terra. É essencial que ocorra uma mudança no corpo dos santos, seja pela ressurreição com um corpo imortal e incorruptível ou pela transformação sem ver a morte, pois não pode entrar no paraíso com a marca da corrupção e do pecado. A expressão "este corpo se revestirá" vem da palavra grega endou, que quer dizer colocar-se como veste. Isso indica a manutenção da identidade individual da pessoa quando houver a mudança de corpo. Cada remido manterá o seu caráter individual, só que os que aceitam a oferta divina de salvação por meio de Jesus Cristo receberão o dom da imortalidade, e isso acontecerá no retorno de Jesus, que será um momento muito especial para você e para mim. Já a expressão "tragada foi a morte" é uma citação de Isaías capítulo 25, verso 8, quando por ocasião da volta de Jesus ocorrerá a transformação da mortalidade para a imortalidade. Tanto nós, os vivos, como aqueles que morreram em Cristo, viverão, e o inimigo não mais perturbará os remidos. O último pensamento que lhes ocupava a mente, à medida que a sombra da morte os envolveu, foi o sono que se aproximava. Seu último sentimento foi a dor da morte. Ao verem que Cristo voltou e lhes concede o dom da imortalidade, a primeira sensação será de grande regozijo, pois jamais sucumbirão ao poder da morte novamente. No dia final, quando Jesus vier em glória, os mortos em Cristo sairão dos túmulos ressuscitados primeiro. Só então os vivos serão transformados. Para que esta promessa se torne uma realidade na sua vida, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador, viver à altura desse chamado e ter fé que breve Jesus voltará. Que Deus abençoe você ricamente. Agora eu gostaria de orar com você. Querido eterno Deus, vivemos num mundo em que convivemos diariamente com a dor, com a tristeza e, infelizmente, com a morte. Mas a Tua palavra nos revela, Pai, que a morte é um inimigo vencido. E o Senhor, Pai, está vindo para poder resolver o problema da morte de forma definitiva. Por isso, Pai querido, queremos participar dessa promessa gloriosa. Para isso, que o Senhor aceite neste momento a nossa decisão, aceite a nossa entrega, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Mais uma vez, quero agradecer você por ter participado comigo dessa jornada espiritual. Que Deus abençoe você ricamente. Não se esqueça, uma promessa pode mudar uma vida. Um grande abraço.